Ok, já está. Então vamos lá olhar aqui para os nossos equilíbrios. Não, não é isto. Bem, então hoje vamos continuar a estudar os jogos estratégicos, porque depois na próxima aula é que iremos estudar jogos cooperativos. Portanto, hoje continuamos a estudar os jogos não cooperativos, que também podemos chamar jogos estratégicos. E vamos continuar, já tínhamos começado a falar dos jogos dinâmicos, já os jogos dinâmicos propriamente ditos, e depois os jogos dinâmicos podemos representar, têm representações na forma normal ou na forma extensiva, e depois iremos falar, no caso dos jogos dinâmicos na forma extensiva, nós temos jogos com informação perfeita ou imperfeita. Começámos a falar na última aula dos jogos com informação perfeita. Hoje continuamos e depois falamos dos jogos com informação imperfeita e a seguir vamos falar de jogos com informação incompleta. Portanto, estes dois conceitos são distintos. Informação imperfeita é porque no momento de jogar o jogador pode não conhecer exatamente as jogadas que foram feitas anteriormente. Informação perfeita é porque no momento em que joga sabe exatamente quais foram as jogadas prévias, quais foram as jogadas dos jogadores que jogaram antes. Isso é o que distingue informação perfeita de informação imperfeita. Depois os jogos com informação incompleta que iremos estudar a seguir, já quer dizer que os jogadores podem não conhecer as características de todos os jogadores, ou seja, pode haver informação privada sobre as características dos jogadores, nomeadamente sobre o payoff. Pode não haver informação completa sobre os payoffs dos jogadores. Isso é o que caracteriza os jogos com informação incompleta. Portanto, estes dois adjetivos, informação incompleta e informação imperfeita, são coisas distintas. Mas pronto, para já vamos falar de jogos dinâmicos que podem ter informação perfeita ou informação imperfeita. E é sobre estes conceitos que vamos trabalhar agora. Jogos. Ok. O que é um jogo? O que é um jogo? O que é que entendemos por jogo dinâmico? Pronto, jogo dinâmico é quando as jogadas é quando temos um conjunto de jogadores a jogar sequencialmente. Ou seja, quer dizer que as jogadas não são todas em simultâneo. E portanto, esses jogos, e para nós termos toda essa informação sobre as jogadas sequenciais, isso consegue-se ver se fizermos a representação extensiva do jogo. E representação extensiva do jogo, deixa-me ver onde é que eu queria começar. Representação extensiva do jogo é uma representação deste tipo, em árvore, em que a informação que está nesta árvore é o conjunto de jogadores, neste caso eu tenho dois, jogador 1 e jogador 2, o conjunto de estratégias disponível para cada jogador, no momento em que joga, e neste caso o jogador 1 pode jogar A ou B, e depois o jogador 2, que tem aqui dois nós onde pode jogar, o conjunto de estratégias também é A ou B nos dois casos. Temos que ter o payoff para cada jogador, e os payoffs neste caso estão aqui nos nós finais, e além disso a árvore também nos dá a informação do momento em que cada um joga, ou seja, no fundo em cada nó tem que estar atribuído a um jogador, e isso quer dizer que nesse nó é esse jogador que vai jogar. Por isso, os elementos da forma extensiva de um jogo é a árvore, a atribuição dos nós não finais entre os jogadores, ou seja, qual é que é o jogador que joga em cada nó, e depois os retornos vêm dados nos nós finais. Estes jogos, os jogos dinâmicos que podemos representar deste modo na forma extensiva, na verdade também se podem representar na forma normal.
E na forma normal quer dizer que eu consigo representar com aquela tabela, em que essencialmente o que eu tenho que dizer é quais são os jogadores, qual é o conjunto de estratégias para cada jogador e quais são os retornos. Portanto, quando eu represento na forma normal, o que eu perco é esta informação sobre a sequência das jogadas. Mas, no entanto, eu consigo ter lá toda a informação em termos de conjunto de estratégias dos jogadores e dos retornos e do conjunto de jogadores. E para estes jogos dinâmicos, na verdade nós vamos ter dois tipos de solução. Vamos falar de dois tipos de solução. E quais é que são esses dois tipos de solução? Uma solução é aquilo que nós chamamos simplesmente os equilíbrios de Nash. E os equilíbrios de Nash num jogo dinâmico, para um jogo dinâmico, são os equilíbrios de Nash quando nós escrevemos o jogo na forma normal, que é naquela forma de tabela. E depois temos um conjunto de solução alternativo, um conceito de solução alternativo, que é o conceito de equilíbrio perfeito em subjogos. E esse conceito de equilíbrio perfeito em subjogos é de facto o mais interessante no caso dos jogos dinâmicos, porque os equilíbrios de Nash muitas vezes têm soluções que não são credíveis, que nós não esperamos que sejam uma solução quando estamos a pensar em jogadores racionais. E já vamos ver exemplos. Pronto, tenho aqui a caracterização dos jogos na forma extensiva. Para este jogo, que aqui neste caso, aqui neste exemplo, temos as duas representações. Temos a representação na forma extensiva, que é a árvore, que é esta árvore, e temos a representação do mesmo jogo na forma normal. E neste caso é muito simples de ver qual é a representação na forma normal, porque neste caso temos dois jogadores, isto são empresas, a empresa que quer entrar no mercado e a empresa que já está no mercado, e cada um deles, e como eles só jogam num nó, ou seja, como cada um deles só tem um nó associado, o nó em que ele joga, então neste caso a representação na forma normal é muito simples. O conjunto de estratégias do jogador I, na verdade são duas só, porque ele também só joga uma vez, que é não acomoda ou acomoda, isto de acordo com a interpretação deste jogo, e a empresa E também só joga uma vez e tem duas estratégias, que é entra ou não entra. E nós temos aqui os payoffs para estas diferentes situações, não é? Para os diferentes perfis. Quando a empresa E não entra e a empresa I quer não acomoda ou quer acomode, o payoff é sempre 0,2. Depois, alternativamente, quando a empresa E entra e aí não acomoda, ou seja, entra e aí não acomoda, o payoff é menos 3, menos 1, ou seja, menos 3 para a primeira empresa. Neste caso, os payoffs a gente representa-os sempre desta maneira, ou seja, a primeira coordenada é do primeiro jogador que joga e a segunda coordenada é do segundo jogador. É o do jogador 1, jogador 2, são os payoffs. E depois, quando a empresa resolve entrar no mercado e a empresa A resolve acomodar, então estamos neste caso e o payoff é 2,1. Ora, neste caso, os equilíbrios de Nash, que serão então os equilíbrios do jogo representado na forma normal, ou da representação do jogo na forma normal, se fôssemos calcular os equilíbrios de Nash, tínhamos dois, que são estes, o 0,2 e o não entra e não acomoda, ou entra e acomoda. Na prática são estes dois perfis a que seriam os equilíbrios de Nash. Mas neste caso, o que acontece é que é um destes equilíbrios que à partida não é credível. E não é credível porquê? Porque se o jogo é sequencial, ou seja, se joga primeiro a empresa E e se a seguir joga a empresa I,
e se o jogo tem, e se há informação completa no jogo, ou seja, se todos os jogadores conhecem as estratégias de todos e conhecem os payoffs, então de certo modo pode haver antecipação, os jogadores podem antecipar o que é que os outros jogadores fazem quando jogam a seguir. E neste caso o que é que acontece? A empresa é a primeira que joga e sabe que se jogar não entrar, o seu payoff vai ser sempre zero. Mas se jogar entrar, o seu payoff já vai depender do que é que a empresa I a seguir fizer, se acomoda ou não acomoda. E a empresa E sabe qual é o payoff da empresa I para cada uma das suas possíveis estratégias, ou seja, sabe que o payoff da empresa I, se não acomoda é -1 e se acomoda é 1. Ora, se a empresa E tem esta informação, então sabe exatamente o que é que vai acontecer no caso de entrar, sabe que se entrar, a empresa I sendo racional, obviamente o que vai jogar é acomodar, não é? Porque tem maior payoff. Portanto, e neste caso, se a empresa I joga a acomodar, o payoff para a empresa E vai ser 2. Então, de facto, este equilíbrio não entra, não acomoda, não é credível, porque se a empresa E fazendo este raciocínio, para ela, para a empresa E, o melhor é entrar, porque se entrar, sabe que a empresa I vai acomodar e o seu payoff então vai ser 2, em vez de ser 0, que seria aquilo que obtinha no caso de não entrar. Portanto, conclusão, de facto para estes jogos, para estes jogos dinâmicos, nós temos estas duas possíveis representações e temos estes dois conceitos de equilíbrio, portanto no fundo o que estou aqui a falar são dois conceitos de equilíbrio distintos. Um é aquilo que nós chamamos de equilíbrio de Nash, que simplesmente são os equilíbrios de Nash do jogo escrito na forma normal, ou seja, escrito nesta forma matricial. E por outro lado temos o outro conceito de equilíbrio, que é este equilíbrio que tem em conta as jogadas a seguir, e esta ideia leva-nos ao conceito de equilíbrio perfeito em subjogos. E o equilíbrio perfeito em subjogos, na prática, é um equilíbrio em que em cada nó os jogadores escolhem a sua melhor, a estratégia é sempre a sua melhor estratégia. Ou seja, no fundo, um equilíbrio perfeito em subjogos é um equilíbrio em que temos que definir qual é a melhor estratégia para cada jogador em cada nó. Ou seja, ou dito de outro modo, em cada nó os jogadores vão jogar o equilíbrio de Nash. E jogar o equilíbrio de Nash é escolherem o que é melhor para eles, dado o que os outros já fizeram. E pronto, e isto aqui tenho exatamente a definição do que é o equilíbrio de Nash perfeito em subjogos. É um perfil de estratégias, tal que em cada situação possível do jogo, ou seja, em cada subjogo, prescreve uma melhor resposta às estratégias dos outros jogadores. Ou seja, tem que ser um equilíbrio em cada subjogo. O que é um subjogo? Um subjogo, se eu estiver a pensar, portanto, estou a pensar no o subjogo, define-se para o jogo representado na forma extensiva. Então estou a pensar na árvore, o que é que são os possíveis subjogos? São os ramos da árvore que começam num determinado nó. Então, se eu voltar aqui atrás a este jogo inicial, que servia basicamente para ilustrar o que era o jogo descrito na forma extensiva, este jogo tem três subjogos, um deles é aquele que começa no nó inicial, que é no nó em que joga o J1. E para ser um subjogo, se tem este nó, vai ter que ter todos os nós que estão a seguir, que estão para a frente, que é para no fundo chegarmos o jogo ter os payoffs finais, não é? Portanto temos que chegar aos nós finais e portanto se começa neste nó, tem todos os nós que estão a seguir. Mas neste caso temos mais dois subjogos, que é o subjogo que começa neste nó de cima e neste caso o subjogo começa neste nó e termina naqueles dois nós finais. E temos este outro nó alternativo cá em baixo e o subjogo será o subjogo que começa neste nó. E o equilíbrio perfeito em subjogos tem que definir
para cada subjogo, tem que dizer qual é a melhor estratégia para cada subjogo. Então, neste caso, qual era a melhor estratégia se eu estiver no nó de cima? Ou seja, se eu estou no nó de cima, é o jogador 2 que escolhe, e o que é que ele iria escolher neste caso? B. Iria escolher B, porque se escolher B tem payoff 2, se escolhesse A teria payoff 1. Portanto, a melhor estratégia do jogador 2 neste nó seria escolher B. E qual é a melhor estratégia se ele estiver no nó de baixo? Escolher A. Iria escolher A. E neste caso, qual é a melhor estratégia para o jogador 1? Escolher A. O jogo resolve-se por indução retrospectiva, portanto, o jogador 1, quando joga, sabe que a seguir joga ao jogador 2 e sabe o que é melhor para o jogador 2, em cada um dos nós. Portanto, no fundo, sabe o que é que o jogador 2 vai fazer. E sabe, ou seja, sabe que o jogador 2 vai escolher B e sabe, no primeiro nó, e sabe que ele vai escolher A no segundo nó. Então, para o jogador 1, o que é o melhor? É escolher A ou escolher B? Escolher A. É escolher A, porque se escolher A, como o jogador 2 a seguir escolhe B, ele tem payoff 3. Se escolher B, como o jogador 2 a seguir escolhe A, então o payoff dele iria ser 2. Portanto, ele fica melhor se jogar A, exatamente. Portanto, este seria o equilíbrio perfeito em subjogos, ou seja, o equilíbrio perfeito em subjogos, neste caso, era o jogador 2 escolher B quando está no nó de cima, escolher A quando está no nó de baixo e o jogador 1 escolher A. Portanto, o equilíbrio perfeito em subjogos, eu tenho que dizer qual é a estratégia de cada jogador em cada nó. E a estratégia de cada jogador em cada nó será aquilo que é melhor para ele nesse nó. E o que é que nós podemos dizer? E, portanto, outra coisa importante, como é que nós encontramos o equilíbrio perfeito, ou seja, este conceito alternativo de equilíbrio, não é? Que é o equilíbrio perfeito em subjogos. Basicamente encontramos por indução retrospectiva, ou seja, resolvemos o jogo da frente para trás. Começamos por resolver o penúltimo nó, que é o nó imediatamente antes do fim. Vamos ver qual é a melhor estratégia para cada jogador no penúltimo nó e depois andamos para trás, tendo em conta aquilo que vai acontecer a seguir, e desse modo nós conseguimos sempre encontrar o equilíbrio perfeito em subjogos. Ou seja, quando o jogo é finito, ou seja, é dinâmico, mas com um número finito de períodos e cada jogador tem um número finito de estratégias, nós conseguimos encontrar sempre o equilíbrio perfeito em subjogos, o que quer dizer que o equilíbrio perfeito em subjogos existe sempre. E além de existir sempre, se os payoffs, se no nó terminal os payoffs de todos os jogadores forem distintos se para cada jogador os seus payoffs nos diferentes ramos onde tem payoff são distintos, então o equilíbrio, além de existir, vai ser único. Faz sentido ou não? Ou seja, aliás, agora aqui voltei outra vez àquele mesmo jogo que eu tinha como exemplo para ilustrar o jogo na forma extensiva. Portanto, aqui é fácil de ver é fácil de ver que o equilíbrio existe, porque é indução retrospectiva, e é único, porquê? Porque é que neste caso, como é que poderia não ser único? Poderia não ser único se, por exemplo, o payoff do jogador 1 nestes dois nós do meio fosse o mesmo, não é? Se o payoff do jogador 1 fosse o mesmo nestes dois nós do meio, então havia dois equilíbrios possíveis, que era o jogador 1 jogar A no primeiro nó e depois o 2 lá em cima jogar B,
ou o jogador 1 jogar B e o 2 a seguir jogar A. Eram dois equilíbrios possíveis porque o jogador 1 nestes dois ramos ia ter o mesmo payoff. Mas eram apenas duas possibilidades, porque na verdade só existia um equilíbrio na mesma. Não, eram dois equilíbrios, porque havia na prática havia dois equilíbrios de perfeitos em subjogos, ou se a gente designar de outra maneira o equilíbrio perfeito em subjogos, haviam dois caminhos possíveis de equilíbrio. Ok, já percebi, sim. Haviam dois caminhos, ou seja, Sim, sim, sim. em qualquer um daqueles caminhos ninguém tinha interesse em desviar, porque estavam sempre a escolher a melhor estratégia. Ok, ok. Já agora, portanto, esta ideia de que o equilíbrio perfeito em subjogos tem que prescrever a melhor estratégia em cada nó, o que significa que pode estar, no fundo, pode estar a dizer qual é a melhor estratégia em nós que não são, ou em caminhos que não são atingidos, mas tem que definir de qualquer maneira o que é que acontece aí. Ok, então agora representação normal do exemplo deste jogo que tínhamos aqui definido na forma extensiva. O que é que seria neste caso a representação normal? A representação normal é esta matriz que seria representada por esta matriz que está cá em baixo. E como é que nós lemos esta matriz? O jogador 1, como só joga no primeiro nó, tem só duas estratégias alternativas, que é jogar A ou jogar B. Portanto, para o jogador 1 eu tenho só estas duas linhas, digamos assim. Mas o jogador 2, na verdade, vai jogar, ou tem aqui dois nós onde joga. Então, quais é que são as estratégias do jogador, quais é que são as estratégias possíveis do jogador 2? As estratégias possíveis é jogar A quando o jogador 1 jogou A, ou jogar B quando o jogador 1 jogou A, ou jogar A quando o jogador 1 jogou B, ou jogar B quando o jogador 1 jogou B. Ou seja, o jogador 2, na verdade, tem quatro estratégias possíveis. E essas quatro estratégias possíveis estão aqui na primeira linha, que é o AA, AB, BA e BB. Como é que nós lemos cada uma destas estratégias? Quando eu olho aqui para a estratégia AA, como é que eu leio esta estratégia? O primeiro elemento é a estratégia do jogador 2 quando o jogador 1 joga A. E a segunda letra é a estratégia do jogador 2 quando o jogador 1 joga B. Ou seja, AA, como é que eu leio esta estratégia AA? Quer dizer que o jogador 1 joga. Quer dizer que o jogador 1 joga A quando o jogador 2 joga A quando o jogador 1 joga A. E joga A também quando o jogador 2, quando o jogador 1 também, quando o jogador 1 joga B. Ou seja, a primeira letra é o que o jogador 2 joga quando o jogador 1 joga A. E a segunda letra é o que o jogador 2 joga quando o jogador 1 joga B. Portanto, se nós olharmos de facto para as estratégias desta maneira, vamos lá ver se faz sentido este retorno. Isto é o retorno de cada um deles quando o jogador 1 joga A e o jogador 2 joga esta estratégia A. Como é que eu vejo o retorno? O jogador 1 jogou A, certo? E o jogador 2 jogou A quando o jogador 1 joga A. E, portanto, o seu payoff é 1. E joga, ou seja, neste caso a jogada do jogador 1 determina imediatamente a jogada o retorno do jogador 2 neste caso. Né? Porque se o jogador 1 jogou A, de acordo com esta estratégia, o jogador 2 também jogou A. Então o payoff será 1. Nesta segunda estratégia possível do jogador 2, AB,
o jogador 1 joga A. E o que é que o jogador 2 jogou? Quando o jogador 1 joga A, também jogou A. Então o payoff continua a ser o mesmo. Continua a ser um 1. Nesta terceira estratégia do jogador 2, ele joga B quando o jogador 1 joga A e joga A quando o jogador 1 joga A. Mas como estamos num perfil, se eu estiver aqui nesta célula, digamos, da tabela, se o jogador, como neste perfil, o jogador 1 está a jogar A, então se está a jogar A, o jogador 2 neste caso joga B. Então, se o jogador 1 joga A e o 2 joga B, o payoff é 3-2. Estão a entender a construção da tabela? Sim, sim. Ok. E já agora vamos só olhar aqui mais para outro perfil qualquer. B, no perfil em que dá este payoff. Neste perfil o que é que está a acontecer? O jogador 2 joga B quando um joga A e joga A quando um joga B. Mas se estou aqui, então o jogador 1 jogou B. Se o jogador 1 jogou B, o jogador 2 jogou A. Então, quando o jogador 1 joga B e o 2 joga A, o payoff é 2-3. E, portanto, esta é a representação do jogo na forma normal. Na representação na forma normal, nós perdemos a dinâmica, ou seja, perdemos a sequência. Não sabemos quem é que jogou primeiro e quem é que joga a seguir. E por isso, quando vamos buscar os equilíbrios de Nash, não estamos a ter isso em consideração. E, de facto, os equilíbrios de Nash para este jogo, descrito na forma normal, seriam estes 3. Se nós fôssemos à procura dos equilíbrios de Nash, ou seja, olhando para as funções de melhor resposta, como é que seriam aqui as funções de melhor resposta? No caso do jogador 1, a melhor resposta aqui seria 2, aqui era indiferente, quando o 2 joga AB, quando o 2 joga BA, a melhor resposta para o 1 é 3, quando o 2 joga BB, a melhor resposta é 3 para o jogador 1. E agora vamos ver a função melhor resposta do jogador 2. Quando 1 joga A, a melhor resposta para o 2 seria BA ou BB, porque tem o mesmo retorno. E a melhor resposta quando o jogador 1 joga B seria AA ou BA. Conclusão, temos aqui 3 perfis em que os 2 jogadores estão simultaneamente na sua função melhor resposta e, portanto, temos 3 equilíbrios de Nash. Mas destes 3 equilíbrios de Nash, há 2 que não são credíveis, ou seja, há 2 que, se nós pensarmos na sequência das jogadas, não seriam credíveis. Quais é que não são credíveis? Por exemplo, este aqui, o ABB. Porquê é que este jogo não é credível? Ou então, já usando esta terminologia da nova solução que nós temos agora, que é o equilíbrio perfeito em subjogos, este ABB não é um equilíbrio perfeito em subjogos. Porquê? Como é que eu vejo que ele não é um equilíbrio perfeito em subjogos? Ou seja, se não é um equilíbrio perfeito em subjogos, quer dizer que para algum subjogo não é o equilíbrio de Nash. Ou seja, para algum subjogo, algum agente teria incentivo a desviar. Onde é que aqui temos um jogador com incentivo a desviar em algum subjogo? Conseguem identificar? Player 2 in game 2, probably. In game, for player 2. In one of the nodes. Which node? The second one, the lower one. The lower one. Yes, because here, what do you have?
we are assuming under this strategy, the player 2 is playing B when player 1 plays B. So B, player 2 playing B, it's not credible because actually when player 1 plays B, for player 2 it's better to play A because the payoff will be 3 instead of 1. Okay, so it's true. This is not subgame perfect equilibrium because the player 2 has an incentive to change its strategy in this subgame, in the subgame that starts in this lower node. Ok? Good. E agora, este segundo, porque é que também não é um equilíbrio perfeito em subjogos? Quem é que tem incentivo em mudar e em que subjogo? Neste caso é o jogador 1 que tem incentivo a mudar, certo? Neste caso, não sei, vou ver primeiro o jogador 2. Se o jogador 2 tem incentivo a mudar. Ele joga A quando o jogador 1 joga A. Não é a melhor estratégia para o jogador 2 jogar A quando o 1 joga A. Ok. Porque para o 2, se o 1 joga A, portanto, basta olhar aqui para a primeira letra, não é? Porque a primeira letra prescreve a jogada do jogador 2 quando o 1 joga A. Então, quando o 1 joga A, o que é melhor para o 2 é jogar B. Portanto, aqui ele tem incentivo a mudar neste subjogo. Pronto, e a solução... bem, se calhar o A também tinha incentivo... O jogador 1 também teria incentivo a mudar. Também podemos avaliar isso. Ou seja, o que é que seria o payoff do A neste caso, do jogador 1 neste caso. Portanto, ele jogou B e o que é que o 2 joga quando ele joga B? Joga A. Joga A. Então o payoff do 1 seria 2. Se ele jogasse A, o que é que iria ser o seu payoff? Ia ser 1, porque o jogador 2 ia jogar A também. Exatamente, se ele joga A, sim. o jogador 2 também joga A e o payoff é 1. Ok, estava a perceber mal a lógica, já percebi. Por isso, neste caso, o 2 não é o 1 que tem incentivo a mudar, é o 2. Até podiam ser ambos, mas neste caso é o 2 é que tem incentivo a mudar num dos subjogos, nomeadamente no subjogo que começa, agora já não sei se era, acho que era o de baixo, não é? Sim. Não, era no de cima. Era o de baixo, era este A aqui. Era o segundo A que nós tínhamos visto que ele tinha interesse em mudar, não é? Não, era o primeiro. Não, é o primeiro. É o porque primeiro. No primeiro tem um payoff de 1. E pronto, conclusão. Na verdade, o equilíbrio perfeito em subjogos, neste caso, é este primeiro equilíbrio, em que o jogador 1 joga A e o 2 joga BA, ou seja, joga B quando o 1 joga A e joga A quando o 1 joga B. Este é o equilíbrio perfeito em subjogos. Se formos ver, aqui ninguém tem incentivo de facto a mudar. Pronto, isto é a explicação do que eu acabei de dizer. E o que eu tinha a seguir é o equilíbrio com informação imperfeita. Então, se calhar vamos já olhar para o equilíbrio, vamos já olhar para os jogos com informação imperfeita e depois a seguir vamos resolver exercícios e depois deixamos para a segunda parte da aula os jogos com informação incompleta. Então, os jogos com informação imperfeita, ou quando estou a falar de jogos com informação imperfeita, estou a falar de jogos dinâmicos, e a informação imperfeita significa que no momento de jogar, de um jogador jogar, pode não saber necessariamente o que é que aconteceu antes, ou seja, quais é que foram as jogadas dos jogadores
ou podem não conhecer quais são as jogadas prévias ou as jogadas escolhidas pelos jogadores que jogaram antes. Estes jogos representados na forma extensiva seriam representados desta maneira, também com uma árvore, e neste caso, quando eu ponho este tracejado entre dois nós, isto quer dizer que o jogador 2, no momento de jogar, não sabe exatamente qual é que foi a jogada do jogador 1. Se eu tiver esta informação imperfeita, então o equilíbrio em subjogos, ou o equilíbrio perfeito em subjogos, a definição mantém-se. A questão é que o que antes era um subjogo agora pode já não ser, porque o que é um subjogo? Um subjogo é, digamos, uma parte da árvore. É uma parte da árvore que começa num determinado nó e depois tem todos os ramos até ao fim. Só que para ser subjogo, para ser um subjogo, eu tenho que começar num nó em que o jogador sabe exatamente onde é que está, não pode ter informação imperfeita. Ou seja, neste caso, estes dois nós aqui do meio, eu não posso definir um subjogo a partir de um destes nós. Porquê? Porque se eu começasse no nó de cima, na verdade o jogador 2 não sabe se está no nó de cima ou está no nó de baixo, porque ele não sabe o que é que o jogador 1 fez. Portanto, neste caso, começar no nó de cima não é um subjogo e um jogo a começar no nó de baixo também não é um subjogo. Ou seja, neste caso, na verdade, eu só tenho um subjogo. E o subjogo é, no fundo, aqui o jogo completo. E, portanto, ser um equilíbrio perfeito em subjogos, a ideia é a mesma, é ser um equilíbrio, é ser sempre um equilíbrio de Nash para todos os subjogos. Só que neste caso eu só tenho um subjogo e, portanto, obviamente o resultado será diferente daquilo que deu no caso em que tínhamos informação perfeita. Então, neste caso, eu para calcular o equilíbrio perfeito em subjogos será o equilíbrio deste jogo completo, e o equilíbrio deste jogo completo eu consigo obtê-lo fazendo de facto fazendo a sua representação na forma normal. Como é que seria agora a representação na forma normal? Neste caso, na representação na forma normal, cada um dos jogadores só tem duas estratégias. O jogador 1 só tem a estratégia A e B. E o jogador 2 também só tem a estratégia A e B, porque ele agora não pode dizer o que é que joga quando o jogador 1 joga A ou o que é que joga quando o jogador 1 joga B, porque ele não sabe, ele nunca consegue ver o que é que o jogador 1 fez. Portanto, na prática, este jogo, com a informação imperfeita, é como se fosse um jogo estático em que os dois escolhem simultaneamente as suas estratégias e em que o conjunto de estratégias para cada um são estas duas, A e B. E, portanto, esta seria a representação daquele jogo na forma normal e, neste caso, temos dois equilíbrios de Nash e estes são os equilíbrios do jogo com a informação imperfeita, dado que só há um subjogo, que é o jogo inicial. Ou seja, estes dois equilíbrios também são os equilíbrios perfeitos em subjogos para este jogo. E são dois porque neste caso a função melhor resposta para o jogador 1 é 2 quando o jogador 2 joga A, e seria 3 quando o jogador 2 joga B, e depois para o jogador 2 a melhor resposta é B quando o jogador 1 joga A, e é B e é A quando o jogador 1 joga B. E portanto neste caso tenho dois perfis que são equilíbrios de Nash. Pronto, basicamente isto é o que eu tinha a dizer sobre jogos com informação imperfeita. Ou seja, jogos com informação imperfeita, o conceito de equilíbrio perfeito em subjogos é o mesmo que tínhamos para os jogos com informação perfeita. A questão é que com a informação imperfeita, os subjogos, na verdade o conceito de subjogo é o mesmo, que é sempre
o jogo começa a partir de um determinado nó, esse nó tem que ter tem um jogador atribuído e o jogador tem que ter informação perfeita, ou seja, tem que saber exatamente em que nó é que está, ou seja, tem que saber o que é que foi feito antes, o que é que se jogou antes. E esta definição de subjogo é sempre a mesma. A questão é que, quando temos informação imperfeita, os subjogos que aparecem podem ser diferentes dos subjogos no caso em que a informação é completa, é perfeita. Na prática, quando a informação é perfeita, qualquer que seja o nó, a partir desse nó temos sempre um subjogo. Quando a informação é imperfeita, já não temos necessariamente um subjogo a partir de todos os nós. Ou seja, neste caso, a partir do primeiro nó temos um subjogo, mas a partir destes dois nós intermédios não temos um subjogo. Eu aqui não tenho mais exemplos. Pronto, por isso aqui agora a minha proposta era irmos resolver exercícios. Dúvidas? Se não há dúvidas, comentários, ainda estão por aí? Sim, estamos. Estamos. Pronto, então eu acho que o melhor agora é irmos fazer exercícios para consolidar aqui estes conceitos todos. E quais são, por onde é que eu começaria? Temos que resolver o 8B, porque é um equilíbrio, porque é um jogo dinâmico, em que o conjunto de estratégias não é finito e, portanto, nós não temos aquela representação em árvore. E, portanto, este é um dos exercícios que temos que resolver, mas se calhar começávamos aqui primeiro por estes com representação em árvore. E, portanto, iríamos começar se calhar pelo 9. Então, no caso do 9, assim, primeira pergunta, quantos subjogos é que temos? 5. Temos o jogo completo, a partir do primeiro nó, esse é sempre um subjogo, tenhamos informação perfeita ou imperfeita, e depois temos mais, e depois na verdade cada nó dá origem a um subjogo, tal como eu tinha dito antes, se o jogo tiver informação perfeita, cada nó dá origem a um subjogo, portanto tenho 5, quantos nós é que eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, pronto, então temos 5 subjogos, neste caso não há dúvidas. E agora, qual é o equilíbrio perfeito em subjogos, neste caso? Aqui temos que basicamente pôr o jogo na forma normal e calcular e ver quais são os payoffs. Não, eu para resolver para encontrar o equilíbrio perfeito em subjogos, resolvo o jogo por indução retrospectiva. Ok, sim. E tenho a certeza que vou ter um equilíbrio, porque isto é um equilíbrio perfeito, é um jogo dinâmico com informação perfeita, portanto tenho de certeza um equilíbrio, pode não ser único, mas equilíbrio tenho de certeza. E como é que eu o encontro? Por indução retrospectiva. Na prática, esta ideia de procurar o equilíbrio por indução retrospectiva é a demonstração de que estes jogos têm sempre equilíbrio, porque aplicando indução retrospectiva nós temos sempre um caminho que vai ser um equilíbrio perfeito em subjogos. Então, neste caso, qual é que seria o equilíbrio? I put the equilibrium in first choice D and CX. D, first choice, and then? CX for the first player, and for the second, ED. Oh, I'm sorry. Can you repeat?
D, D in the first branch. yes. And for the first player, then I put C or X. C and X, not Yes. or. C, yeah, CX. And for the second player, I put E and D. E and D. Okay, let me see. And what will be the trajectory of the D, E, X. D, E? E, X. So let me underline the solutions. So in this note, what will be the best choice for player 1? C or X? C. C. Yes. Here is C. In this branch below, X. for player 1, it's better to play X. X. Yes. And in the last note, or this one, for player 2, it's better to play D. D. Por isso, tal como eu disse, neste equilíbrio perfeito em subjogos, nós temos que dizer qual é a melhor estratégia de cada jogador em cada nó, independentemente desse nó ser depois um nó onde é atingido o equilíbrio. Depois, neste nó aqui, em que joga o jogador 2, o que é melhor para ele? D ou I? I. I. Isto porque ele já sabe o que é que o jogador 1 faz a seguir. Já sabe, ou dito antes de outra maneira, ele antecipa. Como ele consegue antecipar o que é que o jogador 1 vai fazer, então ele já sabe que se jogar D, o 1 a seguir joga C e, portanto, o payoff dele seria 6. Não, seria 1, porque é o jogador 2. Se jogar I, o jogador 1 a seguir joga X e, portanto, o payoff dele seria 3, e entre 3 e 1 é óbvio que ele escolhe o caminho ou a estratégia que lhe vai dar 3 como payoff final. E agora, finalmente, o jogador 1 no início vai jogar, ou joga D e o payoff final seria 4, ou joga I e o payoff final seria 1. Portanto, vai jogar D. Portanto, o caminho será: o jogador 1 joga D, depois o 2 joga I e finalmente o 1 volta a jogar X. Mas o equilíbrio perfeito em subjogos, para definir o equilíbrio perfeito em subjogos, eu tenho que dizer o que é que cada um faz em cada subjogo. Ou seja, eu tenho que dizer que neste subjogo, que é aqui o primeiro nó, o nó cá em cima, o nó que está mais acima, tenho que dizer o que é que o jogador 1 faz neste nó, tenho que dizer o que é que o jogador 1 faz se estiver neste nó de baixo, o que é que o jogador 2 faz neste nó anterior ou neste nó cá em baixo. E depois o que é que o jogador 1 faz também. Portanto, tenho que no fundo, definir o equilíbrio perfeito em subjogos é dizer qual é a melhor estratégia em cada subjogo. E isto, agora aqui se calhar mostra-se, aqui consegue-se ver melhor aquilo que eu já tinha dito, que é, para definir o equilíbrio perfeito em subjogos, eu não digo só qual é o caminho de equilíbrio. Eu tenho que dizer qual é a melhor estratégia em cada subjogo, tenho que dizer exatamente qual é a melhor estratégia em cada subjogo. E, portanto, tal como tinha dito a Lídia, seria DCX, faz sentido? Jogar D quando o jogador 1 joga, para o jogador 1,
joga D, no fundo, como é o primeiro a jogar, aqui joga simplesmente D. E depois, a seguir, ele joga C quando o jogador 2 joga D e joga X quando o jogador 2 joga I. Exatamente, CX. E finalmente o jogador 2 joga D quando o jogador 1 joga I. Ou comecei por baixo, devia ter começado por cima. Joga I quando o jogador 1 joga D e joga D quando o jogador 1 joga I. Exatamente. Ok. O que é que temos a seguir? Oh, professora, então a resposta à questão é D e X, certo? Não. A quer dizer, não, essa resposta está incompleta. A resposta é D-I-X, que é o caminho. Ok. Neste equilíbrio perfeito em subjogos. Mas, para responder completo, eu tenho que dizer qual é a melhor estratégia em cada subjogo. Porque isso é que é o conceito de equilíbrio perfeito em subjogos. Qual é a melhor estratégia em cada subjogo. Isso depois dá-me origem a um caminho. E o caminho, neste caso, é o DX. Mas o equilíbrio perfeito em subjogos é DCX, ID. Porque o DCX e D é que me diz qual é a melhor estratégia em cada subjogo. O ID eu percebo, o DCX eu não estou a conseguir perceber onde vem o C. O C. Então, o D é a primeira jogada o jogador 1 é o que joga primeiro e ele escolhe D. Sim. Okay? Portanto, essa está fixa. Mas depois o jogador 1 volta a jogar naquele nó de cima, Sim. os nós de cima, a seguir ao jogador 2. Ou seja, ele volta a jogar no subjogo que começa em J2, aqui no nó J2. E, portanto, eu tenho que dizer o que é que ele joga, aliás, ele depois joga neste nó cá de cima e joga neste aqui outra vez em baixo. E eu tenho que dizer o que é que ele joga em cada um destes dois nós. E quando o jogador 2 joga D, ele joga C. Mas Sim. quando o jogador 2 joga I, ele joga X. Portanto, CX, C é o que joga o jogador 1 quando o 2 joga D e X é o que joga o jogador 1 quando o 2 joga I. É daí que vem o CX. Não consigo perceber. Diz-me exatamente o que é que não percebes, se calhar fica mais fácil. Não consigo perceber porque o C, porque o C não vai ser um caminho. Sim, exatamente. E essa questão é excelente, que vai de encontro àquilo que eu já disse mais que uma vez. Quando o equilíbrio perfeito em subjogos, no fundo, tem incluído o caminho, mas também diz o que é que acontece em trajetórias que não são as de equilíbrio. Porque tem que dizer o que é que acontece em cada subjogo. Sim. Tá bem. Ou seja, qual é a melhor estratégia em cada subjogo. Porque a definição de equilíbrio perfeito em subjogo é as estratégias, a melhor estratégia. Ou seja, para cada subjogo tem que definir qual é a melhor estratégia. Ok. Portanto, quando eu defino o equilíbrio perfeito em subjogo, eu tenho que dizer o que é que acontece em todos os nós. Na prática, tenho que dizer qual é a melhor estratégia em todos os nós. Alguma forma de resolver o exercício sem nos enganarmos ou esquecer de qualquer coisa? Não sei. Ok. Porque Mas eu agora percebi
Mas num exercício diferente, Ou seja, se calhar eu vou esquecer dessa parte. o que se tem que fazer é, temos o jogo nesta forma extensiva e de facto representado nesta forma de árvore, o que temos que fazer é isto, é fazer esta indução retrospectiva, resolver o jogo em todos os nós, da frente para trás. Se a gente resolver o jogador em todos os nós, da frente para trás, nós sabemos qual é a solução de cada subjogo. Ok. Então eu tenho eu preciso destes amarelos todos que eu aqui... Na verdade, eu precisei destes amarelos todos que eu assinalei para conseguir saber qual era a trajetória de equilíbrio. Mas tendo estes amarelos todos, eu sei o que é que acontece na trajetória de equilíbrio e sei o que é que acontece em cada subjogo. Ok, já percebi. Tenho essa informação toda. Ok. Vou tentar fazer um. Então vá, vamos lá fazer este. E quem já fez este, quem já fez o 10 pode passar para o 11. E dou-vos um bocadinho. Quem já fez o 10 e o 11 pode começar a pensar como é que se faz a linha B do 8. Professora, só uma coisa. Sim. É possível existirem dois equilíbrios perfeitos? Sim, foi aquilo que eu tinha dito há pouco. É quando, se os payoffs finais não forem distintos, sim, pode haver mais que um equilíbrio perfeito. Ou seja, pode haver dois caminhos de equilíbrio. ok. Ou seja, pode haver dois caminhos em que ninguém tem incentivo a desviar. Mas isso acontece quando os payoffs, se houver payoffs finais, se houver payoffs iguais. Se os payoffs forem sempre distintos, então aí o equilíbrio é único. Deve-me estar a escapar qualquer coisa então. Por exemplo, aqui deixa-me ver aqui o 9. No 9 repara, não, no 9 eu até tenho aqui, estava a pensar se no 9 os payoffs são todos distintos ou não. Para o jogador 1, 6, 1, 3, 4, mas depois volta a ter aqui o payoff 1, em baixo. Eventualmente podia haver aqui dois equilíbrios perfeitos em subjogos, porque o jogador 1 em particular tem dois nós finais com o mesmo payoff. Ok. Mas pronto, mas neste caso isso não aconteceu. Sim. E aqui também temos nós finais em que os jogadores têm o mesmo payoff, por exemplo, o jogador 1 tem o payoff 1 duas vezes e o jogador 2 também, mas eu acho que por acaso nestes os equilíbrios são únicos. Está bem. Pronto, então façam o 10 e o 11 e quem já fez o 10 e o 11 sugeria que começasse a pensar aqui no 8B, como é que será o equilíbrio de Stackelberg, e o equilíbrio de Stackelberg, o modelo é uma economia já semelhante ao que já vimos, em que as empresas escolhem quantidades, têm uma procura dada. A diferença disto para o modelo de Cournot, ou seja, isto não é o modelo de Cournot na linha B, porque o jogo é sequencial. E o jogo ser sequencial, ou seja, é um jogo dinâmico. E é sequencial porque, neste caso, a empresa 1 joga primeiro. Ou seja, é a primeira que escolhe a quantidade e a empresa 2 escolhe a seguir. Portanto, isto é um exemplo de um jogo dinâmico, mas agora não temos aqui um número finito de estratégias, por isso não conseguimos representar em árvore. Porque a partir do nó haveria infinitos ramos, porque o conjunto de estratégias é um conjunto infinito. Professora, sim. No exercício 10 temos o caminho DDC. D-C. Foi o que tu disseste. Sim. E o DIX. É possível? DIX.
é assim, se o jogo tiver 2 equilíbrios perfeitos em subjogos, é possível. Não sei se são, não sei se de facto tem estas 2 soluções, porque eu ainda nem olhei para o jogo, mas podia ser. Podia ser porque o equilíbrio pode não ser único. E aqui à partida sei que poderia não ser único porque eu tenho payoffs iguais. Há nós terminais em que um jogador tem o mesmo payoff. Por isso será possível haver 2 equilíbrios. Ok. E se isto for verdade, até é bom, porque assim também vemos um exemplo em que tem mais do que um equilíbrio. Margarida, já resolveste o 10? Estou mesmo a acabar, mas sim. Ah, eu acho que é o caminho de baixo. Diz lá qual é o caminho. É o jogador 1 escolhe I e o 2 escolhe D. I, D. Ou seja, não vamos lá não vamos pelo ramo de cima. Sim. Isto pode... Eu acho que o que a Sandra queria... Desculpe, professora. Eu não estou a dizer que sim nem que não, porque na verdade eu ainda não analisei o jogo. Sim, mas no primeiro jogo de cima, o jogador 1 escolhe C. No segundo subjogo, nesse de baixo, ele vai escolher X. Ou seja, o jogador 2 depois fica indeciso porque tem o mesmo payoff. Ou seja, escolhe D e I ao mesmo tempo. Podia escolher as 2 coisas. Pode Sim. escolher uma ou outra, exatamente. E no outro subjogo de baixo, o jogador 2 escolhe D. O jogador 2 escolhe D. E o jogador 1 escolhe I. E o jogador 1, se escolhe D, pode ir parar a 1 ou pode ir parar A 1. a 1. Ou seja, pelo ramo de cima o payoff dele iria ser sempre 1. Pelo ramo de baixo, o jogador 1 vai ter payoff 3. Portanto, este é o caminho de equilíbrio, exatamente. Este é o caminho, a trajetória de equilíbrio. E qual Professora, mas o jogador no de cima vai ter payoffs de 6 ou de 5, tens razão. Sim, agora sim, tens razão. certo? Deixa cá apagar isto, excluir. Pois, isto a gente às vezes olha para os payoffs, para os sítios errados. Então, o jogador 1, pelo caminho de cima, se jogar D, o payoff dele, depois vai ser... Porquê é que nós dissemos... Eu estava a olhar para o sítio errado. Pois, tu estavas a olhar para o sítio errado e eu olhei para o mesmo sítio que tu. Pronto, de facto aqui ele se for pelo caminho de cima, se
se o jogador 2 escolher D, o payoff dele vai ser 6, e se ele escolher ou então o payoff vai ser 1. Não, vai ser 5. Estou a falar do jogador 1. Calma. Sim, mas ele ganha mais em escolher X. Espera, calma, agora estou perdida. Estamos todos. Pois, o de cima está certo. Sim, Joga. E agora, se ele jogar, no caso em que o jogador 2, agora deixa-me confirmar que isto estava bem. Se o jogador 2, portanto, está do início, o 1 ou vai para ali para cima, ou vai aqui para baixo. Eu acho é que eu vou apagar aqui isto, porque eu acho que isto está a complicar. Pronto, ou vai lá para o 1 ou vai lá para cima, neste nó, ou neste nó aqui, joga X. E agora, se o jogador 2, quando vai jogar, se jogar D, vai ter payoff 1, se jogar I, também vai ter payoff 1. Portanto, ele vai estar indiferente entre os dois. E agora o que é que acontece ao jogador 1 neste caso? Quando no primeiro nó. Se jogar D, este joga D, este joga C, o payoff é 6. Se jogar D, o payoff do jogador se jogar D, a seguir o 2 joga I e o jogador 2 a seguir jogar I, o payoff dele vai ser 5. Está certo agora? Sim, sim. Se jogar I, o payoff vai ser, se jogar I como o 2 a seguir joga D, o payoff dele seria 3. Portanto, neste caso, ele vai jogar D, porque vai ficar sempre melhor. Pronto, e a minha pergunta de há bocado era porque há 2 caminhos possíveis. Exatamente, há 2 caminhos possíveis. Não quer dizer que sejam os 2 equilíbrios perfeitos, ou são? São. São porque existe um mesmo payoff para o jogador 2, neste caso. Pois, a existência temos 2 equilíbrios neste caso, exatamente por causa disso, por causa do jogador 1 ter estes 2 payoffs naqueles 2 nós. Não, o jogador 2, neste caso. É o jogador 2. O jogador 2, sim, o jogador 2, Ok. exatamente. Está bem. E como é que eu vejo que são 2 equilíbrios, que têm estes 2 caminhos como equilíbrios perfeitos em subjogos? Basta analisar as estratégias e ver se algum tem incentivo a desviar. E à partida não tem. Então, e agora se eu quiser escrever, portanto, neste caso as trajetórias é como a Sandra tinha dito. Sandra, estava certo. Já percebo alguma coisa. Mas agora vamos escrever o equilíbrio. Não o caminho, mas o equilíbrio mesmo. Como é que seria o equilíbrio neste caso? Para o jogador 1, portanto, eu tenho que dizer qual é as estratégias do jogador 1 e as estratégia do jogador 2. É o D, C, X. Então, o jogador 1 joga D. A primeira estratégia é D. Pronto. E depois a seguir, eu tenho que dizer o que é que ele joga quando o 2 joga D e quando o 2 joga I. Quando o 2 joga D, ele joga C. E quando o 2 joga I, ele joga X. Não é? Portanto, as estratégias dele, na prática, é C ou X. E ele joga C no primeiro caso, no nó de cima, e joga X no nó de baixo. E acabou a estratégia do jogador 1. E agora, quais são as estratégias do jogador 2? O jogador 2 É o D e o I, certo? agora na verdade eu tenho 2 equilíbrios, não é? Portanto,
vou começar por escrever um deles, e um deles é quando ele joga D, quando um joga D e joga D quando um joga I, ou seja, D, D, certo? Então, este é um equilíbrio. E o outro é DCX na mesma, o jogador 2 continua a ter, o jogador 1 continua a ter a mesma estratégia, mas agora tenho uma outra estratégia alternativa para o 2, que seria I, D. Concordam? Sim. E o DI não é, professora? O DI. O DI. Não, o DI não é. Ou seja, tem duas estratégias, que no fundo correspondem àqueles dois caminhos que nós já tínhamos definido. E nestas duas estratégias, as estratégias do jogador 2 são, num caso, DD e no outro caso, ID. Ah, sim, já percebi. Eu fiz ao contrário. Ok, já percebi. Eu depois ponho-vos isto por escrito, para vocês ficarem com as soluções escritas. Ou seja, eu dou-vos o enunciado dos exercícios com as soluções. Para o caso de vocês não escreverem, se enganarem agora a escrever alguma coisa, e até para os vossos colegas que não estão a assistir. E agora no 11. A mim deu-me o caminho D e X. Sim, a mim também. D e X. Mas agora vou falar com a Ana. Ana, A mim também me deu esse caminho, o DX. D e X. Então, Ana, vais-me dizer agora quais são as soluções para cada subjogo. Então, se eu estiver no nó de cima, aqui, no J1, o que é que o jogador 1 joga? O jogador é C. Joga C. No nó imediatamente abaixo, É X. o 1 joga X. E agora, vamos para trás. Jogador 2, no nó prévio. Aí será o I. Aqui ou joga D e vai parar a 1 como retorno, ou joga I e o retorno vai ser 3, portanto joga I. E agora no nó aqui de baixo do jogador 2, neste nó alternativo, ele vai jogar O D, que é 6. joga D, que tem retorno 6. E finalmente no nó inicial, o jogador 1, se jogar D, vai ter retorno 4. Se jogar I, vai ter retorno 1. Portanto, vai jogar D. D e X, exatamente. E agora, qual é o equilíbrio perfeito em subjogos? Ou seja, quais são as estratégias para cada subjogo? A primeira será DCX. Portanto, o jogador 1, a estratégia do jogador 1, no primeiro nó é D, já está feito, e depois a seguir ele joga C, quando o 2 joga D, ou joga X, quando o 2 joga I. E acabou, ele não joga mais. Portanto, D, C, X, não é? E a estratégia do jogador 2? X. E D. Joga I, D. Trabalho de casa. Escrever estes jogos na forma normal e encontrar os equilíbrios de Nash. Parece-vos bem? Pode ser, sim. Pode ser.
Boa. Antes de passarmos aqui para os jogos com informação imperfeita, e aqui está uma gralha. Isto aqui não devia ser incompleta, devia ser imperfeita. Eu depois corrijo. E aqui também. Achava que já tinha corrigido isto e no final não corrigi. Antes de analisarmos estes jogos com informação imperfeita, íamos resolver antes o jogo de Stackelberg, porque o jogo de Stackelberg é um jogo sequencial, ou um jogo dinâmico, e não tem informação imperfeita, a informação é perfeita. Portanto, é mais um exemplo de informação perfeita, mas agora em que um conjunto de estratégias é contínuo. Ok, 8B. Duas empresas, custos 2Q1, 2Q2 ao quadrado, da empresa 2. Esta é a função procura. Supondo que as empresas competem em quantidade, portanto a variável de escolha de cada uma delas é a quantidade, ou a estratégia é escolher a quantidade. A linha A era para calcular o equilíbrio de Nash, não sei se fizeram esta a linha A. Eu fiz, professora, mas dá para confirmar os valores consigo? Diz-me quais é que são, que eu depois já te confirmo. Quanto é que te deu? O Q1 deu-me 18 sobre o 11. E o Q2? 8 sobre 11. 8 sobre 11. Já vou confirmar. Agora, a linha B. A empresa 1 joga primeiro e a empresa 2 joga a seguir. Como é que vocês acham que isto se vai resolver? I search for the equilibrio de Stackelberg, and I find that I have to do the derivative of the second, Yes. find the solution, put it in the first, and then derive the first. Yes, that's it. And I don't know if I explain. Why we should solve like that? I put I don't want how I don't want to know how do you solve it, because the idea is actually as you said. Okay. Do you want my question is why we should follow that way? I think because the one is the leader, so he choose after the second. No, he choose first, because empresa 1 is the first player, firm 1 is the first player, and firm 2 is the second plays after. Okay. So first, if I write in a tree, I should write E1, firm 1, and then E2, firm 2. So the firm that plays first is the firm 1. Okay. So my question is the same. Why we should follow that the way that you said? Ana, vou chatear a Ana. Não sei, não faço ideia. Isto é um jogo dinâmico, com informação perfeita. Qual é a técnica que nós usamos para encontrar os equilíbrios? Era só estou a ver aquela da árvore, agora não sei como é que passamos agora. Mas essa técnica da árvore, a gente deu um nome àquele método. Qual foi o nome que nós demos àquele método? Agora não lembro. Para encontrar o equilíbrio perfeito.
Todos podem responder. Qual foi o nome do método que eu dei para encontrar o equilíbrio? É bom haver esta pergunta agora nesta altura, porque assim vocês se calhar não deram muita importância à designação do método. E agora percebem que de facto É a forma extensiva, não sei. Não, forma extensiva é a representação do jogo. Ok. Mas qual é o método que nós utilizamos para encontrar o equilíbrio perfeito em subjogos? É aquela questão da retrospectiva, ou não? Também não. Exatamente, é isso. É a indução retrospectiva. Isso. O que é que significa a indução retrospectiva? Portanto, é analisarmos o problema ao contrário, por assim dizer. É resolver Começar o do fim. problema de frente para trás. Começar do fim, não é? Começar do fim. Lídia, did you see? We should start from the end. And Okay. what is the last firm that plays? The second. The second one. So we should start solving the problem of the second firm. Okay. Thank you. Make sense? Yeah. Porque a ideia é, como a empresa, qual é o raciocínio que está aqui por trás? A empresa 1 é que joga primeiro, a empresa 2 é que joga a seguir. Ou seja, a empresa 2, quando joga, já observa o que a empresa 1 faz. E como a empresa 1 sabe que isto acontece, então a empresa 1 pode antecipar o que é que a empresa 2 faz. Porque a empresa 1 sabe que a empresa 2 vai jogar em função da escolha que a empresa 1 fez. Então a empresa 1 antecipa esse comportamento da empresa 2 e depois escolhe a estratégia que leva a ter o melhor payoff em função depois do que a 2 fizer. Sandra, entendeste o raciocínio? Mais ou menos. Estou a tentar fazer. Ou seja, ponham-se no lugar das empresas. A empresa 1 joga primeiro, a empresa 2 joga a seguir. E a empresa 1 sabe que no momento de jogar, a empresa 2 vai escolher o que é melhor para si, tendo em conta aquilo que a empresa 1 fez. Então, de certo modo, a empresa 1 que joga primeiro tem o poder de decidir o que é que a empresa 2 vai fazer. Porque a sua escolha vai influenciar a escolha da empresa 2. Por isso é que se diz que a empresa 1 é a líder. Porque a gente se calhar até podia pensar que isto era ao contrário. Como a empresa 2 é que joga a seguir, então a empresa 2 é que tem mais poder de mercado, digamos assim, porque sabe o que é que a empresa 1 já fez no momento de jogar. A questão é que a empresa 1 antecipa a jogada da empresa 2 e como antecipa, de certo modo pode manipular aquilo que a empresa 2 vai fazer. Então, tendo em conta este raciocínio, ou seja, e na prática não estamos a fazer nada novo, vamos resolver o jogo por indução retrospectiva, ou seja, primeiro resolvemos o problema da empresa 2 e depois já e a seguir joga a empresa 1, mas a empresa 1 quando joga já sabe o que é que a empresa 2 vai fazer. Internaliza isso no seu problema e escolhe o que é melhor para ela. Ou seja, essa é um bocado a ideia. Primeiro resolvemos o problema da empresa 2, depois a empresa 1 internaliza o que é que vai ser a resposta da empresa 2 e escolhe o que é melhor para ela. Professora, mas como é que nós fazemos isto? Pronto, Como é que nós... isso vamos fazer. Não estou mesmo a perceber. Ok, então o que é que nós fazemos? Primeiro resolvemos o problema da empresa 2, ou seja, vamos ver qual é a melhor resposta da empresa 2 dada uma escolha da empresa 1. Então, qual é a função? Vou ligar aqui o tablet, que assim também vou fazendo as contas. Mas podem já começar por escrever o problema da empresa 2, ou seja, escrever o lucro da empresa 2 e resolver e encontrar a função melhor resposta. E a função melhor resposta da empresa 2 encontramos fazendo a derivada
do lucro da empresa 2 em ordem à quantidade. Eu acho que tudo isto de facto vai ficar mais claro quando vocês resolverem o exercício. Bem, então eu vou... O custo da empresa 2 é 2Q2 ao quadrado. E o custo da empresa 1 qual é que era? É Q1. 2Q1. 2Q1. Ok, então vou parar aqui, vou tirar os slides e vou pôr no quadro. Então, qual é o problema da empresa? Aliás, no caso do Pedro, tu já resolveste o problema da empresa 1, da empresa 2, não é? Para a linha A. A professora está a falar comigo. Espera lá, então já me perdi com os nomes. Não, eu sou o André. Ah, é André, sim, eu agora achei que eras Pedro. Pronto. Sim, já resolvi. Isso já tinha resolvido. Então vamos lá ver quanto é que deu, ou seja, quanto é que, quanto é que é o lucro da empresa 2? O lucro da empresa 2, que depende, ou seja, vamos resolver o problema da empresa 2, quer dizer que a empresa 2 vai olhar para o Q1 como fixo e vai escolher o que é melhor para ela, dado um Q1. Certo. E o lucro da empresa 2 era, como é que é a função, como é que é o preço? É 6 menos Q1 menos Q2. 6 menos Q1 menos Q2, vezes Q2, Certo. menos 2 Q2 ao quadrado. Q2 ao quadrado. Então, a derivada de P2 em ordem Q2, estamos a resolver o problema da empresa 2, vai ser 6 menos Q1 menos Q2, depois, portanto, isto vezes 1 menos Q2, menos 4Q2, igual a 0. Eu já sei que a solução desta equação vai ser o máximo da função lucro, porque esta função lucro é côncava. Se eu fizesse a segunda derivada ia dar negativa, em ordem a Q2. E qual é a solução que eu obtenho aqui para Q2? Eu obtive 1 menos Q1 sobre 6. Q2 igual a... Vou passar para o outro lado. Não, ao contrário. É 6 menos 6 menos Q1 sobre 6, não é? Sim. Sobre 6. Ou seja, Q2, não sei se tem vantagem simplificar, mas pronto, para já vamos simplificar. Q2 é igual a 6 menos Q1, não, ao contrário, que eu queria apagar o 6, então é 1 menos Q1 sobre 6. Até aqui tudo bem? Ou seja, isto é a função melhor resposta da empresa 2 em função de Q1. Portanto, se a empresa 1 produzir Q1, a empresa 2, que é a que joga a seguir, vai escolher Q2 igual a 1 menos Q1 sobre 6. Mas a empresa 1
pode fazer esta conta, não é? A empresa 1 conhece, estamos num jogo com a informação perfeita e com a informação completa, portanto a empresa 1 sabe que a empresa 2 joga a seguir e sabe qual é o seu payoff, portanto a empresa 1 pode fazer esta conta, vai saber exatamente qual é a resposta da empresa 2. E então o que ela vai fazer, como ela é a primeira a jogar, o que vai fazer é internalizar esta melhor resposta. De que maneira? O que é o lucro da empresa 2? Não, agora eu queria perguntar da empresa 1. O que é o lucro da empresa 1? Então há de ser a mesma coisa, mas só trocando o Q1, o Q2 pelo Q1. Aqui é o preço vezes Sim. Q1 Sim. menos 2Q1. Menos 2Q1 porque o custo o custo da empresa 1 é 2Q1. E onde é que o lucro da empresa 1 depende das escolhas da empresa 2? Em Q2? Portanto, no preço. Depende através do preço. E o que é o preço? É 6 menos a quantidade produzida pela empresa 1 menos a quantidade produzida pela empresa 2. Mas a empresa 1 sabe qual é que vai ser a quantidade produzida pela empresa 2. Certo. Ou seja, a empresa 1 sabe quanto é que vai ser o Q2 em função do Q1. Ou seja, em vez de pôr aqui Q2, que seria o que iria pôr se não soubesse o que é que a empresa 2 ia produzir, pode pôr precisamente 1 menos Q1 sobre 6. Isto aqui não ficou muito bem, vou voltar a escrever. Então é 1 menos Q1 sobre 6 vezes Q1. Vezes Q1 e agora ainda tenho por aqui outro parênteses. Lídia, did you understand the reasoning? Yeah, I do the exercise in this way. I obtain this. Yes, you solve it that way because you read in somewhere. But Yeah, but now I understand why we do that. Why we do this way? Yes, that's. Yeah. And the others. Ana, entendeste o raciocínio? Sim, dá para perceber. O que estamos a fazer é exatamente backward induction. Ou seja, primeiro resolvemos o problema da última empresa que atua e a seguir resolvemos o da primeira. Tenho uma questão. No teste as derivadas a professora vai complicar? É porque eu já não me lembro muito bem das derivadas. Não. E se complicar eu tenho que estudar. Vou pôr uns custos, vou pôr uma empresa que tem uns custos que é o arco tangente de não sei o quê. É o arco tangente de quê? Não Essa pode ser a pior derivada. Estou a brincar. Não. Eu acho que derivei essa função para aí 2 vezes na vida. Eu tenho um trauma. Isso foi uma falha dos professores de análise 1. Pois, foi só em análise 1 que eu derivei isso, mais nada. Oh, André, integrar era pior. Eu gostava de integrar, era mais giro. Mas com funções dessas... Não, com funções dessas não, esquece. Sim, mas para saberem integrar têm que necessariamente saber derivar. Pois, exatamente. Não há maneira de integrar sem Mas saber durante o teste é difícil, professora. Pois. Então, quanto é que dá? Isto agora tínhamos que simplificar aqui estas expressões. Ou seja, isto agora iria dar
6 menos Q1 menos 1 mais Q1 sobre 6 vezes Q1 menos 2Q1. E 6 menos 1 dá 5. Seria 5 menos 5 sextos de Q1, não é? Sim. Vezes Q1 menos 2Q1. E estão a ver que agora nós obtemos já o Q1. Resolvendo, fazendo a derivada e igualando a 0, obtemos imediatamente o valor para Q1. Tendo o valor para Q1, depois vamos buscar o valor de Q2 à função melhor resposta da empresa 2. Então, quanto é que dão as derivadas? Ou quanto é que dá a derivada? Dá 3 menos 10 Q1 sobre 6, acho eu. DP1, lucro da empresa 1 em ordem a Q1. Vai ser 5 menos 5 sextos de Q1. Depois, menos 5 sextos de Q1 outra vez. Que é a derivada lá dentro do parênteses. Menos 5 sextos de Q1. Menos 2. Igual a 0. Vou apagar aqui, posso apagar já aqui as contas todas do Q2, porque eu tenho cá a função melhor resposta, que é o que eu preciso para depois chegar ao resultado final. E, portanto, 10 sextos de Q1 igual a 3. Ou seja, Q1 igual a 18 terços, a 18 sobre 10. É isto que vos deu? Sim. 9 quintos. 9 quintos, então, vou apagar aqui. Então, o Q1 asterisco seria 9 quintos. E o Q2, quanto é que vai ser? 7 sobre 10. 7 sobre 2. Sobre 10. 10. Sobre 10. Não fiz a conta. Estava só a pôr o que tu estavas a dizer. Sobre 10, sim. Eu confirmei agora, acho que é isso. Confirmam todos? Yes, sorry, Professor, I have a question. Yes. Am I right in understanding that in this case the value for Q1 should be greater than the previous case? As it actually is? Yes. And it is the case or not? Yes, it is. Because that's why we say that in this case the firm 1 is the leader. Okay, thank you. Because the firm 1 is in a better position, because since the firm 1 is the first player and can anticipate what firm 2 will do, then in some sense firm 1 can manipulate the market, so can choose Q1 in such a way that then firm 2 choose, taking into account the quantity fixed by firm 1, and so firm 1 in some sense has more power. Okay, thank you.
because in the first, at first we can think that since firm 2 is the place in second place, we could say if firm 2 plays in the second place, firm 2 is better because when he plays here, firm 2 already know the choice of firm 1. But it is not the case because firm 1 can anticipate what firm 2 will do. And that's why firm 1 is better. But another thing that would be nice to compute in this case is the price. What will be the price in this case, and the price when for the Cournot model, when both firms has the same, when both firms play at the same time. Solve this question and then tell me what will be what is the solution. So the price in this case should be higher or lower than in the case of Cournot model? A priori, I would say higher, but I did not do the computation. Actually, I just only thinking at the situation, because it is easy to find because the price depends on the total amount, on the total quantity. Okay, so we just need to see what is the total quantity in this case and in the case of Cournot. If the total quantity is higher in this case, then the price will be lower. Or the opposite, depends on the total quantity. If André is right, or if the quantities of André for the Cournot model are correct, we can do the computation. Aqui nas minhas soluções para o equilíbrio de Cournot, bem, eu também teria que confirmar se isto está bem, mas as minhas soluções... Como é que era o preço? O preço é 6 menos Q1 menos Q2. Não é isso. Qual é que era o custo da empresa 2? 2Q2 ao quadrado. Então eu tenho aqui uma solução, mas não é para esse custo, é com 4Q quadrado. Portanto, esta solução não posso, ou seja, eu na verdade não tenho a solução para este. Isso é do exercício 5, professor, acho eu. É do 5? Então, ok, eu tenho aqui o 8, mas eu não tenho aqui a solução para o 8. Ok. Mas eu, entretanto, determino a solução e depois, quando vos der as soluções, eu ponho lá qual é a solução que me dá. Ok, então eu dou por encerrado aqui esta parte do equilíbrio perfeito. Mas já agora... Professor, mas o equilíbrio de Stackelberg é só isto? É calcular o Q1 e o Q2? Pois, era isso que eu ia agora ok. perguntar. Então, o que é que nós devemos apresentar como solução? Qual é o equilíbrio perfeito em subjogos para este jogo de Stackelberg?
Há de ser então os 9/5 e 7/10, ou não? 9/5. Já agora, Margarida, confirmas este resultado? E a Ana? Sim. Fizeram as contas até ao fim. Sim. Então é assim, o 9/5 e qual era o outro valor? 7/10 e os 7/10 é a trajetória de equilíbrio. Sim, mas nós não precisamos todos os caminhos. Exatamente. E então quais são, e qual é que é então o equilíbrio? É 1 menos Q1 sobre 6, 1 menos Q1 sobre 6. em que o Q1 pertence aos reais positivos. Sim. Isso para a empresa 1 e para a empresa 2? É o inverso da. Elas têm as mesmas funções. Calma que eu não, já comecei a escrever isto ao contrário. Eu tenho que dizer primeiro, ou seja, eu quero o conjunto de estratégias, portanto vou escrever num vetor com uma vírgula no meio, que significa que vou primeiro pôr o equilíbrio para a estratégia da empresa 1. Qual é a estratégia da Mas empresa nós 1? não estamos a ver o que a professora está a escrever. Não sei se a professora Eu está a escrever. sei, eu sei, Ah, ok. mas É segredo. pensar mesmo assim. Ok. Escrevi um vetor, uma vírgula no meio, e agora quero pôr primeiro a estratégia da empresa 1 e depois a estratégia da empresa 2. Então, qual é a estratégia da empresa 1? A estratégia da empresa 1 é 9/5. E a estratégia da empresa 2? 7/10? Não. Isso é o caminho. Ah, ok. É 1 menos Q1 sobre 6. É 1 menos Q1 sobre 6. Porque eu tenho que dizer qual é a solução em cada subjogo. E eu aqui, quantos Subjogos quantos subjogos é que eu tenho? Isto é uma pergunta interessante. só tem um. Não, Não, tem infinitos tenho subjogos. infinitos. Porque tenho o primeiro nó, que é o nó em que a empresa 1 escolhe, e depois a empresa 2 pode estar em infinitos nós. E então o que eu tenho agora é que dizer qual é a estratégia da empresa 2 para cada um desses nós. E a estratégia é 1 menos Q1 sobre 6. Então, só uma coisa que eu não percebi. É nós consideramos todos os subjogos para Q2, mas Q1 só tem uma possibilidade. Porque o Q1 é o primeiro a jogar e ele tem uma estratégia objetiva. Ou Quer seja, dizer, ele tem mais possibilidades. Esta simplesmente é a melhor. Porque isto é um máximo. sim. Pronto. Sim. Não, isso é verdade. Ou seja, na verdade, nós tínhamos, pois, porque a partir de, se eu tivesse a escrever isto em árvore, punha empresa 1 e depois quantos ramos é que saíam da empresa 1? Também infinitos. Infinitos. Mas só um é que nós iríamos considerar neste caso. Mas, Pronto, é este máximo. e depois a empresa 2 que joga a seguir tem que dizer qual é a melhor estratégia para cada um destes ramos. Porque a empresa 2 a seguir teria também infinitos ramos em cada nó. Então a gente resolve o último nó, os últimos nós, que neste caso são infinitos, que são os nós todos possíveis, onde a empresa 2 pode estar. E a resolução foi o 1 menos Q1 sobre 6. E depois anda para trás e a empresa 1 escolhe o nó onde vai ficar. E o nó onde vai ficar é o 9/5 de todos os Q1s possíveis que tinha. Claro que não faz sentido, eu não vou representar isto numa árvore porque eu não consigo, porque não faz sentido estar a representar infinitos nós, não é? Infinitos nós não, infinitos ramos e portanto infinitos nós na prática, porque a empresa J1 pode seguir por infinitos ramos e isso vai fazer com que a empresa 2 possa estar em infinitos nós. E a própria empresa 2 depois pode ir por infinitos ramos. O que significa que na prática nós temos os nós finais, quantos é que são? Infinito vezes infinito. Mas pronto, não temos que visualizar isso, porque já não faz sentido. Mas como é que nós representávamos então? Não podemos representar em árvore, ou seja,
Fazíamos um desenho, um esboço? Não temos que fazer desenho, não temos que fazer desenho. Neste caso, o problema é este: temos um jogo dinâmico com duas empresas, a empresa que joga primeiro é a 1, a que joga a seguir é a 2. Sabemos quais são os payoffs, não é? A gente sabe quais são os payoffs em função das suas escolhas, em função do Q1 e do Q2, e resolvemos o problema por indução retrospectiva. Resolvemos primeiro o problema da empresa 2 e depois andamos para trás e resolvemos o problema da empresa 1. Não temos que fazer nenhuma representação. Bem, então fazemos um intervalo. Sim, pode ser. Fazemos um intervalo e, entretanto, quem quiser continuar, vou parar agora aqui a partilha. O que é que nós iremos fazer agora? A seguir vamos resolver aí uns exemplos de jogo dinâmico, mas com informação imperfeita. Ou seja, vamos resolver aqui o 13, por exemplo, e o 14. E depois a seguir vamos então começar a falar de jogos com informação incompleta. Então, eu proponho fazer um intervalo, ou pelo menos eu vou fazer um intervalo de 10 minutos e daqui a 10 minutos regresso. Pode ser? Sim, sim. Então, até já. Até já. Vou tirar aqui o som e o vídeo.